Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Primeiro Samuel, no capítulo de número 30, nós vamos ler os 8 primeiros versículos deste texto e estaremos meditando nele nesta noite. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, os 8 primeiros versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse Deus: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Continuaremos hoje, irmãos, a nossa jornada aqui, por esta série de ministrações, cujo tema é Guiados pela Palavra de Deus. E a minha oração, irmãos, tem sido para que o Espírito Santo nos ensine, através dessas histórias bíblicas, a vivermos uma vida realmente guiada por Deus. Que nós possamos olhar para nós mesmos e abandonarmos os atalhos perigosos que talvez nós tenhamos pego, e que possamos retornar para o caminho seguro, que é o caminho que Deus traçou para as nossas vidas. E nesta noite, na semana passada, aliás, nós falamos sobre a história de José. E que história inspiradora, irmãos? A história de José. Um jovem com quase 17 anos, ou um pouco mais talvez de 17 anos, ele teve um sonho que Deus lhe deu. Seus irmãos o odiaram ainda mais por causa do sonho, e o venderam como escravo. José, ele vai para o Egito, ali ele é vendido também como escravo. E ele vai trabalhar na casa de um oficial do faraó, e depois vai preso, e apenas depois de 13 anos, José, ele se assenta e toma posse do posto de governador de toda a terra do Egito. Vimos aqui quantas situações difíceis José passou, mas nós lemos também que em tudo Deus o abençoava, porque Deus estava com ele. Por quê? Porque José estava trilhando o caminho que Deus colocou para ele. E falamos aqui sobre a vida de José, então, que coisa, que história bonita, que história maravilhosa. E hoje nós vamos falar, irmãos, da história de Davi, que em muitos aspectos ela é muito parecida com a história de José. Eu não sei se você já parou para notar isso.
Mas assim como José teve sonho ainda jovem, Davi também foi ungido rei ainda jovem. Assim como José, que os irmãos não gostavam dele, Davi também tinha os irmãos que humilhavam ele. Assim como José, que demorou tanto tempo para ver os sonhos cumpridos, Davi também demorou muito tempo para chegar no trono do qual ele já havia sido ungido rei. Os dois governaram a nação e os dois foram bem-sucedidos, foram homens muito sábios. E tanto José quanto Davi marcaram seus nomes na história do povo de Israel. Então são histórias semelhantes, são histórias parecidas, e nós vamos então falar um pouquinho dessa história de Davi. Davi, irmãos, ele era filho de Jessé. Davi morava em Belém, e Jessé tinha 8 filhos e 2 filhas. No texto de 1 Crônicas, no capítulo 2, dos versos 13 ao 16, a Bíblia dá ali o nome de todos os filhos de Jessé. E o texto nos diz ali, em 1 Crônicas, que Davi era o 7º dos filhos. Então ele era um dos mais novos da casa de Jessé. E quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à cidade de Belém, à casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como futuro rei de Israel, já que Deus havia rejeitado Saul como rei, o profeta Samuel chega na casa de Jessé e Jessé lhe apresenta os filhos mais velhos, os filhos que tinham idade maior do que a de Davi. E o profeta começa a olhar o aspecto físico dos filhos de Jessé e ele começa a fazer conjecturas, ele começou a pensar, acho que é esse. E Deus dizia, não é esse. Aí vinha o outro, ele dizia, pode ser esse. E Deus dizia, também não é. E veio o terceiro, ele disse, talvez esse seja mais inteligente do que os outros. E Deus disse, não também. E Deus disse para o profeta Samuel, Samuel, não olhe para a aparência, porque Deus olha para o coração. Deus conhece o coração. E quando passaram 6 dos filhos ali de Jessé, Samuel perguntou para Jessé, não tem mais nenhum filho? E ele disse, tem o pequeno, o menor, está lá no campo, pastoreando as ovelhas. E o profeta Samuel disse, então vá chamá-lo, nós não vamos assentar, não vamos comer, enquanto ele não chegar, porque até agora Deus não confirmou nenhum dos seus filhos. Foram chamar Davi no campo, e quando Davi entra na casa, talvez de maneira muito simples, vestido de forma simples, um jovem ainda, tão novinho, e Deus disse para Samuel, pode ungir que é esse que eu tenho escolhido. E Davi foi ungido diante dos seus irmãos, e a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E Davi então, ele recebeu essa unção de rei, ainda muito jovem. Mas mesmo depois, irmãos, de Davi ter sido ungido rei, Davi, ele voltou para o campo. Ele voltou a pastorear o rebanho do seu pai. Como nós estamos falando aqui, irmãos, que ser guiado por Deus nem sempre é o caminho mais fácil. Ser guiado por Deus nem sempre é o caminho mais rápido. Talvez naquele momento que Davi foi ungido, ele poderia ter se precipitado e dito para Jessé, olha pai, eu vou sair daqui de casa, porque eu vou ser rei mesmo, então eu vou chegar lá, eu vou ficar lá perto do rei, eu vou tomar o lugar dele, e de um jeito ou outro eu vou reinar. Não, irmãos, Davi ele voltou para o pasto, ele voltou a cuidar do rebanho do seu pai, e ali no pasto ele ficou durante um tempo. Passou algum tempo, Davi, ele foi levado para o palácio de Saul. Veja, as coisas já estavam começando a acontecer. Davi que estava lá no campo, agora ele foi convidado a ir para o palácio, porque alguém viu Davi tocar a harpa, e Saul estava com um espírito de perturbação, e ele ficava muito perturbado, e os sábios do rei disseram para ele, olha, arruma alguém que toca bem, uma harpa, um instrumento, para tocar aqui diante do rei, para o rei poder se acalmar. E alguém disse, tem um filho de Jessé, que é pastor de ovelhas, e ele toca muito bem a harpa.
E aí mandaram chamar. E Davi, então, ele chega no palácio de Saul. Né? Davi está ali no palácio agora. E ele poderia dizer, agora eu estou no palácio, a promessa de Deus já vai acontecer, eu já vou reinar, e as coisas vão se cumprir na minha vida. Mas, irmãos, não foi assim. Davi ficou ali. Quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. E Saul se acalmava. E Davi ficou ali. Houve guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E o pai de Davi mandou que Davi levasse mantimento para os seus 3 filhos mais velhos que estavam na guerra. E quando Davi chegou lá, ele se depara com aquela situação do gigante Golias. E os soldados de Israel estavam todos apavorados. E Davi, então, ele decide lutar com o gigante. E Davi, em nome do Senhor, Deus de Israel, ele vai contra Golias e com uma pedra, numa funda, ele mata o gigante. E o povo de Israel teve vitória sobre o exército dos filisteus. E agora, quem sabe, Davi pudesse dizer, eu já fui ungido rei, já fui para o palácio do rei, e agora eu matei o gigante. Então não falta mais nada, só falta eu sentar no trono. Irmão, se fosse eu e você lá no lugar de Davi, como será que a gente teria agido? Será que a gente não teria dito para Saul, ó Saul, sai do trono aí, porque nem você não teve coragem de lutar com o gigante? Você é um rei covarde, eu sou ainda tão novinho, e já fui lá, já enfrentei, e além do mais, o profeta Samuel já me ungiu rei, e eu vou ser rei no teu lugar. Mas não, Davi não falou nada. Davi, ele continuou ali. A Bíblia diz que Davi começou a servir o exército, por causa da sua coragem. E quando chega em 1 Samuel, irmãos, capítulo 18, nós temos uma passagem interessante ali. Jonatas, que era o filho do rei Saul, o herdeiro do trono, ele vê a coragem de Davi, a vitória que Davi tem diante do gigante, e o coração dele se apegou ao coração de Davi. Eles se tornaram muito próximos, amigos muito próximos. E a Bíblia diz ali em 1 Samuel 18, verso 4, que Jonatas, filho do rei Saul, reconhecendo a coragem de Davi, ele pegou a sua capa, ele pegou a sua armadura, ele pegou a sua espada, o seu arco, o seu cinto e deu para Davi. Veja, irmãos, que simbolismo que tinha isso para Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Davi já tinha ido para o palácio. Davi já tinha derrotado um gigante. E agora o herdeiro do trono entrega as vestes dele para Davi, como dizendo, Davi, é você que vai reinar. E Davi, irmãos, ele poderia dizer naquele momento, agora é a hora. Agora chegou a minha hora. Porque o próprio herdeiro me entregou as vestes. Só falta eu sentar no trono. Mas não aconteceu. Talvez, irmãos, se fosse eu e você, a gente teria ficado emburrado num canto, né? Ah, Senhor, eu já fui ungido, eu já toquei para o rei, eu já venci o Golias, eu já tenho as vestes reais do filho, do herdeiro, e eu não chego nunca no trono. Quando que vai acontecer isso, Senhor? Será que já não é hora? Não passou da hora? Talvez se fosse eu e você lá, a gente ia começar a murmurar. Mas Davi não, irmãos. Davi era um jovem que estava sendo guiado por Deus. Não é à toa que nós lemos aqui na abertura do culto hoje o Salmo 23. E o que Davi escreveu no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas Davi chega o momento do salmo que ele diz, Senhor, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Então Davi, irmãos, ele era esse jovem que tinha esse entendimento.
Deus está guiando a minha vida. E Ele vai me levar sempre a águas tranquilas. Ainda que antes de chegar às águas tranquilas, eu tenha que passar por vales. Ele estará comigo nos vales também. Então Davi, ele continua sendo guiado por Deus. Mas aí, irmãos, as coisas continuam na história de Davi. Em 1 Samuel 18:7, a Bíblia diz que Davi voltou vitorioso de uma batalha. Ele estava agora servindo o exército de Israel. E ele foi vitorioso contra os inimigos. E era um costume naquele tempo, de quando os reis e os exércitos vitoriosos voltavam para a cidade, as mulheres que tinham ficado na cidade, elas iam na entrada da cidade recepcionar o exército. E elas vinham então com cantorias, com alegria, receber os soldados vitoriosos da guerra. E quando Davi voltou vitorioso de uma batalha, as mulheres começaram a cantar para Davi. E sabe o que elas cantaram para Davi? Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E Saul ouviu o cântico. Irmãos, aqui, Davi, novamente, ele se vê diante da expectativa do reino. Talvez ele pudesse dizer agora, já fui ungido rei, pelo profeta. Já fui para o palácio, já venci gigante, já tenho as vestes de Jonatas, e agora venci a batalha, e as mulheres estão dizendo que eu sou melhor do que Saul. O que falta para mim chegar no trono? Não falta nada. E Davi poderia usar sua autoridade, a influência no exército, e dizer, nós vamos arrancar Saul do trono, nós vamos tirar Saul do trono. Mas Davi não fez isso, porque Davi se mostrava alguém guiado por Deus. Davi era alguém que temia Deus e sabia que Deus estava conduzindo a sua vida. Davi sabia, irmãos, que foi Deus que o tirou de lá, do meio do rebanho das ovelhas. Foi Deus que o levou para o palácio. Foi Deus que deu vitória a ele diante do gigante. Foi Deus que agora estava também dando vitória a ele diante dos inimigos. Então Davi, ele sabia, não é por mim, tudo isso é Deus. Tudo isso que tem acontecido na minha vida é Deus guiando os meus passos. É Deus guiando a minha vida. É Deus conduzindo a minha vida. E aí, irmãos, a partir desse momento, quando as mulheres cantaram essa canção, Davi estava tão perto do trono, e agora Saul ouve essa canção das mulheres, e ele fica irado com Davi. E agora, Saul, ele quer matar Davi. Saul começa a perseguir Davi, e Davi precisa fugir de Saul e do seu exército. E Davi foge para os desertos, Davi foge para as cavernas, alguns homens o acompanham, mas Davi está fugindo de todo o exército de Israel, e Saul quer matar Davi. E agora, irmãos, por 2 ocasiões, Davi teve Saul diante dele para matar ele. Davi, por 2 situações, Saul estava ali, não sabia que Davi estava escondido na caverna, e Davi poderia matá-lo. E alguém diz para Davi, dos seus homens, Davi, Deus te entregou Saul, você não tem promessa de ser rei? Você já tem tudo que um rei precisa, só falta assumir o trono. Aproveita essa oportunidade que Deus te deu e mata logo esse rei e assume esse trono. Mas sabe o que Davi falou? Davi disse assim, o Senhor me guarde e que eu não toque no ungido do Senhor. Ele reconhece que Saul também tinha sido ungido por Deus. E Davi sabe que somente Deus poderia tirar Saul do trono. E Davi disse não. Davi poderia pegar esse atalho, não podia? Puxa vida, está tão demorado chegar no trono? Eu já tenho tudo que um rei precisa. É só assumir o trono, agora o rei está aqui diante de mim, é só matar ele e tomar o trono. Mas Davi disse não. Esse não é o caminho que Deus colocou para mim. Se eu fizer isso, eu estou pegando um atalho. Se eu fizer isso, eu estou querendo apressar o plano e o propósito de Deus na minha vida. Então eu vou continuar seguindo os caminhos que Deus traçou. E ele continua. Ele se recusa a matar Saul por 2 vezes.
Mas ele se vê obrigado a fugir porque Saul estava perseguindo ele e Saul estava chegando muito perto de Davi. E Davi então decide mudar-se para a terra dos filisteus. E quando Davi muda para a terra dos filisteus, ele vai morar numa cidade chamada Ziclag. E é aqui que nós chegamos no texto que nós lemos. Lá em Ziclag, Davi reside por um tempo na terra dos filisteus. E enquanto Davi estava morando ali, o exército dos filisteus tem agora uma guerra contra Saul e o exército de Israel. E aqui, irmãos, talvez seja o momento na vida de Davi que ele realmente estava achando que estava demorando. E aí Davi, ele se prontifica a lutar do lado dos filisteus. Veja, 2 vezes ele teve ocasião para matar Saul e ele disse não. Mas agora, irmãos, talvez Davi estivesse longe da terra de Israel, numa terra dos inimigos, e ele disse, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou para essa guerra aí, e nós vamos acabar logo com Saul, e aí eu vou acabar indo para o trono. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus colocou no coração dos filisteus, e eles começaram a dizer para o capitão do exército filisteu, ó rei, esse Davi, ele é israelita. Ele matou o gigante Golias, você lembra? Não deixa ele para a guerra com a gente não, porque chega lá, ele vai lutar do lado dos israelitas, não do nosso lado. Ele vai chegar lá na hora da guerra, ele vai matar os nossos homens e não os homens de Israel. Ele é israelita também. E aí aqueles homens então dissuadiram e falaram com Davi e disseram, Davi volta. Davi ficou meio triste, mas ele obedeceu. Davi obedeceu e ele volta com seus homens lá para Ziclag. E depois de 3 dias de viagem, Davi chega a Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, irmãos, ele encontra uma cidade totalmente destruída. Todas as mulheres, as crianças, tinham sido levadas cativos pelos amalequitas e eles tinham colocado fogo na cidade. Imagine, os irmãos, a tristeza desses homens. Eles tinham saído e deixado a família em casa e quando voltam não encontram mais nada. As casas queimadas, as famílias tinham sido levados presos, cativos, e eles agora estão sem família, sem casa, cidade destruída. E a Bíblia diz então, como nós lemos aqui, que Davi e seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. E a coisa ainda ficou pior, porque esses homens começaram a dizer um para o outro, olha, vamos apedrejar Davi, porque Davi que é culpado. Se nós não tivéssemos saído lá para ir para a guerra, a gente estava aqui em casa, ninguém ia atacar. Eles só atacaram a gente, os inimigos só atacaram as nossas casas, porque nós estávamos lá. Então a culpa é de Davi, vamos apedrejar Davi. Irmãos, imagine a pressão que Davi está sofrendo nessa hora. Ele está sem a sua família, também tinha sido levado, seus filhos tinham sido levados, e Davi agora, ele ouve os próprios homens que tinham acompanhado ele tanto tempo, tinham lutado ao lado dele tanto tempo, agora ele está ouvindo aqueles homens dizer, vamos apedrejar Davi. E a Bíblia diz então que aqueles homens estavam desfalecidos, aqueles homens estavam angustiados por causa dos seus filhos. E a Bíblia diz aqui, irmãos, eu acho isso maravilhoso, que a palavra de Deus diz, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Irmãos, talvez qualquer um de nós no lugar de Davi teria ficado muito irado em ver aquela situação e teria saído de maneira desesperada atrás dos inimigos. Talvez Davi pudesse pensar assim, né? Vamos matar esse povo, vamos correr atrás deles, vamos acabar com eles. Mas não, irmãos. Até no momento de pressão, até no momento de angústia, até no momento que Davi está correndo o risco de ser apedrejado, Davi se lembra de Deus. Ele chama o sacerdote Abiatar, que estava com ele. Ele pede o éfode, né, que era aquele peitoral, né, que trazia ali a resposta de Deus. E ele então vai consultar Deus. Naquele momento, irmão, de pressão, naquele momento de desespero, Davi não toma nenhuma atitude,
Mas ele vai consultar Deus. E a consulta dele é: Senhor, eu devo perseguir os inimigos? Veja, irmãos, Davi, ele poderia ter ido de maneira desesperada, mas não, ele está perguntando: Senhor, eu devo ir? Se nós formos, nós vamos alcançar esses inimigos? E Deus responde para Davi: Davi, pode ir. E vocês vão alcançar, e vocês vão ter tudo restituído. E Davi sai com seus homens então. Depois de ouvir Deus, depois de ter certeza que esta era a vontade de Deus, depois de entender que era Deus que estava conduzindo os seus passos, Davi então segue adiante. Os inimigos tinham andado um bom tempo e agora eles estavam distraídos, porque eles estavam agora se alegrando com os despojos que eles tinham pego. E naquele momento, Davi e seus homens chegam no acampamento dos amalequitas. Eles estão distraídos, eles estão bebendo, eles estão festando. E Davi e seus homens entram de surpresa, atacam os amalequitas, recuperam as mulheres, as crianças, os bens que haviam sido levados. E Davi pega tudo de volta. E a Bíblia diz aqui no verso 18 e 19, se nós lermos aqui nesse mesmo capítulo, diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, tudo. Nada lhes faltou, desde o menor até o maior, tudo estava lá. E mais do que isso, Deus ainda deu os despojos dos amalequitas para Davi levar. Então ele recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, e mais aquilo que era e pertencia aos amalequitas. E eles voltam para Ziclag, agora cheios de alegria. Por quê? Porque Deus lhe tinha dado vitória. Porque Deus estava guiando a vida de Davi. Amados, Davi demonstra aqui que a sua vida toda era uma vida que estava sendo guiada por Deus. Quantas vezes, irmãos, nos nossos momentos de angústia, de pressão, de desespero, a gente toma atitudes impensadas e depois a gente se arrepende. Quantas vezes a gente se apavora diante de circunstâncias e a gente nem se lembra de orar, nem se lembra de pedir para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa hora? Talvez você já tenha vivido, eu já vivi isso na minha vida algumas vezes, e talvez você já tenha vivido isso também. Aquele momento que você não sabe o que fazer, parece que tudo dá errado, parece que as coisas não acontecem, e você diz: e agora? E você desesperadamente toma uma decisão. E você depois lá na frente, você olha para trás e diz: puxa vida, eu peguei o caminho errado. Naquele dia eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter tomado esse caminho, esse atalho, porque eu vim para um lugar sem saída. E Davi, irmãos, ele está mostrando para nós aqui que, mesmo naquele momento de tanta pressão, de tanta angústia, de tanto sofrimento, Davi não ousa dar um passo sem pedir a direção de Deus. Davi não ousa tomar uma decisão sem que Deus esteja à frente, conduzindo os seus passos. A pergunta que eu faço para nós finalizarmos, irmãos: será que na nossa vida nós temos feito como Davi? Será que nós realmente estamos dispostos a continuar no caminho que Deus traçou, quando a gente vê que as coisas parecem que estão demorando para acontecer? Será que nós não temos tomado atalhos na nossa vida, quando a gente vê: ah, Senhor, parece que o Senhor falou comigo, mas está tão demorado. As coisas acontecem, mas eu não vejo, Senhor, o cumprimento da sua promessa. E às vezes, a gente é tentado a tomar os atalhos. A gente é tentado a pegar estradas que não são os caminhos de Deus. E nessa noite, Davi está nos ensinando. O mesmo Davi escreveu no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você é essa. Ainda que esteja demorado,
Não pegue atalhos. Ainda que pareça que Deus não está respondendo, não busque um caminho mais fácil. Não busque uma alternativa mais fácil. O caminho de Deus às vezes é um caminho um pouco mais longo, irmãos, mas nós dissemos aqui, é o único caminho que é seguro. É o único caminho que vai nos levar a um final feliz. É o único caminho, não tem outro. Qualquer atalho que a gente pegar, irmãos, parece bom, mas o fim é morte. O fim é sofrimento, o fim é amargura, mas o caminho de Deus é um caminho reto, é um caminho justo, é um caminho seguro, é um caminho agradável, porque o final dele vai nos levar aonde Deus quer nos levar. Esse é o único caminho. Então que nós possamos, irmãos, aprender com Davi. Aprender com Davi. Quantas situações nós vimos aqui na vida de Davi, né, que ele poderia ter tomado o trono. Depois de ser ungido rei, ele ficou pastoreando. Depois foi para o reino, foi para o palácio. Depois ele venceu o gigante. Depois ele foi chefe do exército. Ele venceu batalhas. Mas Davi, irmãos, não se precipitou em momento algum. E se Davi tivesse tomado um caminho errado lá antes? Se ele tivesse arrancado Saul do trono à força, será que Davi estava preparado para reinar naquele tempo? Eu creio que não. Mas no momento que Deus disse, Davi, agora chegou a tua vez. Nessa guerra que os filisteus guerrearam com o exército de Israel, Saul e seus filhos morreram nessa batalha. Enquanto Davi estava voltando para Ziclag, vivendo toda essa situação, os filisteus estavam guerreando com Saul. E Saul e seus filhos morreram nessa batalha. E sabe o que aconteceu? Depois que Davi restituiu tudo que ele tinha, depois que ele levou a família de volta para Ziclag, ele recebe a visita dos irmãos de Israel e diz, Davi, Saul morreu, venha reinar sobre nós. Venha agora reinar sobre nós. E Davi se tornou rei primeiro do reino de Judá. Ele se tornou rei primeiro de uma parte das tribos, durante 6 anos e meio. E depois ele foi reinar sobre todo Israel. Davi vai reinar sobre todo Israel. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus. E tudo aconteceu de maneira, irmãos, tão tranquila. Porque Davi daí ele foi aclamado rei. Ele não havia guerreado contra Israel. Ele não tinha tirado Saul do trono. Não, Saul morreu numa guerra. E as pessoas vieram e disseram, Davi, chegou o momento de você reinar. Davi, chegou o momento de você assumir o trono. E nós vamos ler, irmãos, se a gente continuar lendo a história de Davi, nós vamos ver quantas batalhas Davi venceu, irmãos. Davi foi um dos reis mais vitoriosos da história de Israel. Mas sabe o que acontecia com Davi nas batalhas? Antes de sair para a guerra, Davi dizia, chama o sacerdote, pergunta para ele, nós vamos para a peleja ou não? Vamos para a guerra ou não? E o Senhor dizia, vai porque eu vou dar vitória. E Davi era vitorioso. Davi precisou viver tudo isso antes para ele aprender. E eu creio que em cada batalha, em cada guerra, Davi se lembrava lá de Ziclag. E ele dizia, antes de ir para a guerra, vamos perguntar para Deus? E Deus dizia, vai Davi, porque eu vou dar vitória. E Davi ia, e era vitorioso. Tanto é que quando Davi está velho e Salomão assume o trono, irmãos, a Bíblia vai dizer que Salomão teve um reino de paz, porque Davi tinha derrotado todos os inimigos de Israel. Ele foi vitorioso sobre todos os inimigos. Por quê? Porque ele sempre foi guiado por Deus. Ele sempre foi guiado por Deus. Então você quer ter uma vida vitoriosa? Nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Nem sempre vai ser o caminho mais rápido. Mas se você permanecer no caminho que Deus colocou você, você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai vencer os seus inimigos. Você vai vencer os seus adversários. Se antes de cada batalha, você colocar os seus joelhos no chão e disser, Senhor, tem uma batalha, tem inimigo diante de mim. Tem adversários diante de mim. Como que eu devo agir? E Deus vai te dar a direção. Vamos nos colocar em pé nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que é poderosa.
Senhor, estamos aprendendo nesta noite com a vida de Davi. Senhor, estamos aprendendo, ó Deus, a ser guiados pelo Senhor, assim como Davi foi guiado por Ti. Quantas vezes, ó Deus, na vida de Davi, ele deve ter pensado: Senhor, a promessa está tão demorada. Mas, Senhor, Davi nunca ousou pegar um atalho. Davi nunca ousou, ó Deus, apressar os passos para assumir o trono. Davi soube esperar no Senhor, ele esperou pacientemente pelo Senhor, sabendo que o Senhor estava conduzindo a sua vida, e que o Senhor estava levando Davi, ó Deus, aonde era a tua vontade levar. Ó Deus, que nós possamos aprender e entender isso aqui nessa noite, e que nós possamos também, Senhor, estar seguindo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, que nós possamos, ó Deus, seguir as ordens do Senhor, que nós possamos ser guiados pela palavra do Senhor, não pelas nossas motivações, não, Senhor, pelas nossas ambições, não pelos nossos prazeres egoístas, não, Senhor amado, Senhor, por aquilo que o nosso coração deseja, mas que nós sejamos guiados pela Tua palavra, Senhor. Pai, toca nessa vida. Talvez alguém que tenha tomado atalhos e que hoje, Senhor, está arrependido. Talvez alguém que tenha pego caminhos errados e hoje, Senhor, está lamentando, Senhor, essa decisão. Ó Deus, está arrependido diante do Senhor. Perdoa agora esta vida, Senhor. Restaura essa vida. Traz ela de volta para o caminho e que ela continue seguindo a Tua palavra, seguindo as Tuas ordens, seguindo aquilo que o Senhor planejou para ela. Dá, Senhor, direção, dá orientação a esta vida, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém.